Com seus olhos fechados e as mãos do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, por esse começo de ano que a cada uma delas que nós estamos tendo, estão sendo, meu Deus, aproveitadas da melhor maneira. Eu e cada pessoa que está aqui agora pode dizer para o Senhor que temos, meu Deus, e estamos entregando, estamos fazendo o que o Senhor tem mandado, estamos dentro da Tua vontade e queremos, meu Pai, a Tua ajuda para continuarmos. Porque uma das grandes sabedorias de uma pessoa é pedir ajuda para o Senhor. Não para chegar a algum lugar, mas para continuar de onde ela chegou, do que ela alcançou e seguir em frente. Porque diferente disso, Senhor, o que acontece é retrocesso. É ela voltar atrás. É voltar para um ponto de onde o Senhor a tirou. É voltar para uma vida que o Senhor a libertou. É voltar, meu Deus, a pessoas que já não podem mais fazerem nada por ela. E eu oro, meu Deus, para que nos voltemos somente para o Senhor. E que não venhamos, meu Deus, nem tenhamos de voltar atrás na vida, nas escolhas, nas decisões que fizemos, porque o Senhor não estava nelas, porque o Senhor não fez parte delas. Nos ajuda a ver o que nós não estamos vendo ainda, porque eu sei que até agora há pouco nós poderíamos estar numa condição, numa vida, numa situação, e o Senhor pode mudar de uma hora para outra. O Senhor pode abrir os olhos daqueles que estavam cegos. O Senhor pode mostrar aquilo que até então estava oculto. O Senhor é Deus. E como nós acabamos de louvar, o Senhor é bom. Tu és bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Mas nós aprendemos de forma equivocada a olhar para o Senhor e não enxergar o quanto o Senhor é bom quando algo que estamos vendo, ouvindo ou vivenciando não nos agrada. Principalmente quando, além de não nos agradar, nos contraria. Eu peço, Senhor, maturidade aqui. Eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um. E gera em cada um, meu Deus, essa maturidade, tanto espiritual, como emocional, meu Deus. E que aqueles que precisam de situações serem maduras para então, meu Deus, viverem aquilo que sonharam e pediram, que assim também o Senhor venha fazer. Porque o Deus que tem o poder de tocar o coração de um homem perverso, como eram, por exemplo, os ninivitas, e voltar esse coração para um arrependimento, para uma atitude de humilhação, de recuo, para uma atitude de privação total para agradar o Senhor, é o Deus que pode qualquer coisa, é o Deus que pode tudo. E nós cremos no Senhor, meu Deus. Eu te agradeço por hoje, por esse dia, por essa noite, te agradeço por estar aqui agora, na tua casa, junto com cada uma dessas pessoas. Te agradeço por cada uma que o Senhor envia para que nos acompanhe pela transmissão, e eu peço, em nome de Jesus, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura, e que seja, meu Deus, uma noite de bênçãos. Eu entrego nas tuas mãos esse culto, e peço que aqui eu diminua, que o Senhor assuma o controle, que o Senhor venha testificar cada palavra no coração de cada pessoa, a começar pelo meu, e que aqui, meu Deus, além disso, que já é uma grande bênção para cada um de nós, que o Senhor venha, meu Deus, curar, libertar, abençoar, meu Deus, e mudar o curso da vida de pessoas que estavam indo para um destino, meu Deus, diferente do que o Senhor planejou
para elas. Porque como o Senhor diz, bem sei eu os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazerem-nos prosperar e não de lhes causar dano. O que mostra que se nós estávamos vivendo ou caminhando, meu Deus, para essa vida de danos, de perdas, de dores, não era o pensamento do Senhor para nós. E eu oro para que não o pensamento do Senhor mude, mas que a vida de cada um, meu Deus, que estava fora dele mude. Que mude para os teus pensamentos, que mude para os teus planos, e que assim o Senhor venha operar, abençoar, meu Deus, e já fazer com que a tua palavra se cumpra na nossa vida. É o que eu creio, e eu entrego, meu Deus, nas tuas mãos o andamento desse culto, dessa reunião, para que seja bênção e instrumento de bênção na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga: é o melhor da minha vida este ano, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. O melhor. Essa palavra, ela, assim como todo começo de ano que a gente, nos primeiros dias, a gente ouve a mesma referência bíblica e a cada dia o Senhor nos dá, o Senhor nos traz, o Senhor nos acrescenta um entendimento mais profundo, nos dá uma direção. E eu falava ainda com uma pessoa, né? A gente precisa disso. A gente precisa de algo como uma âncora, né? Uma coisa para se apegar. E a palavra profética é algo que o Senhor nos dá desde o primeiro momento do ano, para nós nos apegarmos. Então, quanto mais você lê, como eu pedi aqui na quarta já, leia todas as traduções que você puder dessa palavra. As mais velhas, mais antigas, as atuais, aquela que você já tem mais identificação com ela. No meu caso eu prefiro a NVI. É a Bíblia geralmente que eu uso quase que na totalidade. Aqui no altar é a que eu leio também, é a que eu carrego comigo quando eu estou fora. Então, essa foi a primeira, mas sempre estou lá esses dias, né? E ainda por um tempo meditando essa mesma passagem e sempre naquela ânsia, né, Senhor, o que o Senhor tem para mim que eu ainda não recebi. O que o Senhor tem mais para falar? Porque o Senhor sempre tem mais. Deus é a fonte inesgotável. Tanto que quanto mais fome de Deus você tem, mais Ele vai te alimentar. O segredo de uma pessoa ser plena é esse. É ela manter essa fome por Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ver Deus das coisas pequenas até as minúsculas, até mesmo as enormes, aquela que eu não tenho ainda, que eu queira, eu não consigo. Tem gente que trata, por exemplo, o sol de Deus. E o sol é apenas uma criação de Deus. O sol, ainda que a gente não queira, a gente vai vê-lo. E se uma pessoa não ver, ela vai senti-lo. É ou não é verdade? Veja que tem coisas que uma pessoa só não vê Deus, só não percebe Deus se ela não quiser. Se ela se negar mesmo, não, eu me nego a acreditar, me nego. Aí quando ela se nega a acreditar no sol, vem o frio. Aí se ela perguntar por que está frio, alguém sábio
e que vê Deus em tudo vai dizer assim, porque falta o sol e Deus permitiu que faltasse para que você veja a falta que Ele faz. Eu quero começar hoje dizendo que é um tempo em que nós precisamos constatar algumas coisas que não vinham sendo constatadas na nossa vida. Porque algumas coisas, quando elas são constatadas, percebidas, reconhecidas, sabe? Em vez de dizer aquelas frases que muitos já se acostumaram, eu não tenho nada. Isso é uma verdade? Mentira. Eu tenho tanta coisa, que tem gente que sonha em ter o que eu tenho. E eu não estou falando isso especificamente de mim, estou falando de cada um aqui. Mas se eu não vejo o que eu tenho, e o Senhor vem num tempo de multiplicação da minha vida, 100 vezes 0 dá quanto, gente? 0. Por que e quando algumas pessoas pararam de crescer? Quando elas pararam de reconhecer quem são, onde estão, e quando a gente fala onde está, quer dizer exatamente o seguinte, ainda que você não tenha chegado no lugar que pretende, também não está mais no lugar de onde saiu. É ou não é verdade? Então eu preciso ter a visão e o reconhecimento de que olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Olha a vida que eu tenho, olha de onde, de que vida, de que condição, de que situação Deus me tirou e onde Ele já me colocou. Eu não falo onde, localização geográfica, mas onde, com qual mentalidade eu me encontro agora. Como eu olho para as coisas, o que tem nas minhas mãos, quem Deus confiou nas minhas mãos. Quais pessoas eu vejo todos os dias que fazem parte da minha vida, porque ninguém é uma ilha. Se eu quero mudança de vida, a primeira coisa que eu preciso, se eu quero mudança para a vida de pessoas que estão perto de mim, a primeira coisa que eu preciso demonstrar para Deus com relação a essas pessoas é que eu amo elas. Você tem demonstrado para Deus que você ama? Que você ama essas pessoas que você tem orado para que elas sejam salvas? Você tem mostrado, não é para ela, não é aquela história de falar, eu amo. Ou você dizer aqui agora para mim, numa resposta silenciosa, mas num diálogo que você está tentando fazer aí. Não, se eu estou orando por ela é porque eu amo ela. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, peca, ou comete pecado, como diz a palavra. Tem gente aqui que está em dívida. Está achando que tem alguém em dívida com ele, com ela. Não porque tal pessoa, meu marido, minha esposa, não porque meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, independente de quem, essa pessoa tem uma dívida comigo. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então, às vezes, Deus está semeando em mim, Deus está falando comigo, a palavra está vindo para mim, eu estou canalizando para o meu familiar, sendo que ela ainda não passou por mim, ela ainda não fez efeito em mim, ela ainda não me mudou no nível que Deus pode mudar uma pessoa, mas eu estou lá, não, tem que mudar essa pessoa, tem que trocar o coração dela, tem que ser outro coração. Aqui o que tem de pais, e eu falo pai e mãe, que oraram pela mudança do filho, Senhor, muda meu filho, Senhor, transforma meu filho, Senhor, salva meu filho, Senhor, liberta meu filho. Passou anos orando, quando o pai ou a mãe, quando ambos mudaram, o filho mudou também. E aí a gente fica na dúvida, mudou porque os pais mudaram ou mudou por tantas orações que fizeram? Se uma pessoa falasse assim para mim, qual que eu sigo? Eu falaria as duas. Muda e continua orando. Porque ambas as coisas são
O que são, gente? São boas, são certas e também são uma prova de amor. Eu mudo. Não tem aquela frase que a bispa sempre fala? Se você não muda por você, então muda pelos seus filhos. Quebra essa maldição que existe nessa família, que você detectou. Não adianta só ficar falando, tem uma maldição nessa família. Não, porque nessa família tem uma maldição. Não, tem uma maldição nessa família. Tem, vem quebrá-la. Porque se ela iniciou por meio de alguém, ela também vai cessar por meio de alguém, então que seja você. Vem pagar o preço, vem orar a Deus, vem, em vez de ficar falando da pessoa, não, porque de onde veio essa pessoa, a criação que ela teve, os desarranjos que ela viveu na infância, não tem jeito. Tem sim, em Jesus tudo tem jeito. Um homem mudou no pior lugar que tem para uma pessoa viver, e mudou porque alguém o amou, porque alguém gastou tempo, porque alguém orou por ele, porque alguém o amou, dando a ele conselhos, ouvindo ele, instruindo ele, fazendo aquilo que ninguém tinha feito por ele. E eu estou falando de Paulo e Onésimo. O Onésimo livre, com autonomia, não mudou. Mas foi para a prisão. Foi a prisão que mudou Onésimo? O que mudou Onésimo? O amor do Paulo por ele. Eu vou investir nesse cara. Eu vou falar com ele, eu vou instruir ele. Eu vou orar com ele e vou orar por ele. Mas não vou só orar, porque tem coisas que eu posso fazer mais. Ó a mentalidade. Quando uma pessoa decide, eu vou ser uma prova viva, eu vou ser uma vitrine de amor nessa terra, a pessoa se torna assim. E não tem aquela história, eu não sou disso, eu não sou assim. Se torne. Você é um ser sociável, maleável, flexível. E acima de tudo, já que foi feito a imagem e semelhança de Deus, é um ser, o quê? Alguém com medo deu a resposta, mas não teve coragem de falar alto. Um ser inteligente. A grande diferença que existe entre nós e os demais seres vivos é que nós não somos instintivos. Há milhares de anos atrás, um cavalo era um cavalo. Ele fazia o que ele faz hoje, é ou não é? O que o cavalo descobriu? O cavalo conseguiu colocar ferradura na própria pata? Sim ou não? E nós? Você conseguiu? Você vê a cada dia, você percebe algo que está fora do lugar e arruma, conserta? Você tem aquela visão, opa, isso aqui, por um tempo isso aqui funcionou para mim, agora não funciona mais. Quero um melhor, quero um novo, quero fazer algo melhor, quero ser maior. É assim ou não é? Isso é inteligência. Então honra o ser que Deus te fez. Eu costumo dizer que esse tempo, que é o comecinho do ano, é o tempo que todo mundo está em dia. É o tempo que você não está atrasado. É o tempo que dá tempo de você começar coisas que vêm ensaiando há tempo. É aquele tempo de você consertar coisas, sabe, que você deixou correr solta, que você soltou, que perdeu o controle. É o tempo de uma disciplina, não, vou começar agora, né? Um monte de coisas que a gente pensa. A gente pensa ao longo do ano, e quanto mais vai chegando no final do ano, a gente pensa, não, vou mudar isso aqui, vou mudar minha alimentação, vou passar mais tempo com a minha família, vou passar a estar mais na igreja, porque eu tô relaxado nessa parte, eu vou separar meu trabalho da minha família, da minha saúde, do meu espiritual, eu vou ter tempo para tudo, eu vou organizar minha vida, meu tempo, eu vou fazer isso que eu não fazia, vou ler a Bíblia. A Bíblia é a grande prova disso. Quem está atrasado na leitura da Bíblia, sim, se você pegar meia hora, você se coloca em dia, é ou não é verdade? Hoje a gente tem que estar no Gênesis 9, né, gente?
Gênesis 9. Você que ainda está no 6, depois do culto, coloca em dia. Você que está no... Você que nem começou a ler ainda, que sempre é amanhã. Não, eu vou ter um tempinho. Então, aí que está. A pessoa que não leu ainda, se ela pegar e tirar meia hora da vida dela, hoje ainda, hoje, ela fica em dia. E esse é o bom do começo do ano. Dá tempo da gente colocar tudo, cada área da sua vida você pode colocar em ordem. Parece que a gente vive uma espécie de um reset, né? Terminou o ano velho, aquele monte de festa, comeu muito, aquela energia que a gente leva no limite, vai e tal, aí zera. Nós tivemos já um reinício ali em novembro, com aquela palavra do jubileu, de perdão de pecados, perdão de escravidão, perdão de dívidas, perdão de uma vida, perdão e a libertação da culpa, da escravidão, seja ela qual era. E logo depois vem essa forma natural de um novo início. E sim, você deve aproveitar tudo isso. Sabe, é aquele tempo que é normal mudar, que não vai chamar tanta atenção como em outro tempo. Então, o que eu digo para você? Mude. Não perde esse portal. Todo início de ano tem um portal natural na vida da gente. Portal para você encerrar algumas coisas. Sabe, que já disse tantas vezes que é melhor nem dizer mais para ninguém, para não perder mais credibilidade, que é mudar. Eu vou mudar, vou fazer isso, agora vai ser assim. Ó, eu prometo, não prometa. Mude. Vai ser assim agora. Ó, a partir de agora, não é com ninguém, o que eu estou falando aqui é você com Deus, você com você e Deus. Eu vou fazer assim. Estou ouvindo isso, já tinha comigo aqui alguns planos, algumas ideias do que fazer, do que não fazer mais, do que eu ia colocar aqui uma força, os projetos que eu não vou mais tê-los no papel, mas que eu vou, sabe, aplicar agora, eu vou colocar uma força nisso, eu vou derramar energia, eu vou tirar o dinheiro do bolso e vou gastar algo com isso, para isso não ser mais uma ideia, se tornar material palpável. Esse é o momento. Não é momento de esperar alguém voltar, esperar as coisas voltarem, o momento é seu. E você deve tomar iniciativa. Inclusive, esse é um tempo de algumas pessoas definitivamente tomarem iniciativas na vida. De não ser mais aquela pessoa que só pede perdão para alguém quando alguém te pede primeiro. Você tem que tomar, você viu que errou, você viu que você vacilou nesse fim de ano, que você decepcionou, que você ficou aquém, não espera alguém chegar, vamos ficar bem, fulano, vamos fazer as pazes, me perdoa. Não, você tem que chegar, entendi, estou falho, errei, me perdoa. Por isso aqui, E particularmente, eu não acredito, e quando alguém fala isso para mim, eu falo, não aceito, corrige isso aí porque está errado. Quando alguém fala assim, me desculpa por alguma coisa, me perdoa por qualquer coisa, me perdoa por estar aqui, né, tomando o seu tempo. Isso não é perdão, isso não é arrependimento. Você pede perdão por algo específico. Me perdoa por eu ter falado isso para você. Me perdoa pelo tom que eu falei, a intenção foi boa, mas eu estava desequilibrado, meu tom não foi bom. Então, eu vi que na hora você não... Me perdoa. Me perdoa porque eu não fiz isso aqui. Eu sabia, né? Eu sabia disso e eu vacilei. Tive preguiça. Eu esqueci. Fala a verdade. Esse é um tempo para algumas pessoas também, definitivamente, se desprenderem da mentira. Das pequenas mentiras, aquela que você conta para as pessoas ficarem bem.
até aquelas mentiras que você carrega com você uma vida, que tem poder para mudar o curso da vida de uma pessoa, sabe? Não dá para viver na mentira, eu já vivi na mentira. É um peso, assim, é uma angústia, é uma vida que não é para quem crê, gente, não é. Sabe, tem gente que ainda tem um hábito da mentira, é uma mentirinha, é uma coisinha, sabe? Aí é uma mentira para manter outra mentira, alguém liga, você já tinha contado um negócio, a pessoa pergunta, você tem que confirmar aquilo, e aí para confirmar, para dar detalhes, tem que inventar mais mentiras. Não. Ah, mas se eu falar a verdade agora vão saber que eu menti. Isso é bom. Você passa isso uma vez, você não quer passar duas. É ou não é verdade? Quando você passa por isso uma vez, você fala, meu Deus do céu, é ruim demais. E eu não vou dizer para você que quando você falar a verdade, a pessoa para quem você falar a verdade, a pessoa vai dizer assim, nossa, que maravilha essa pessoa. Olha, não, a pessoa vai ter uma perda de credibilidade por você e é o preço que você tem que pagar, e está barato. Porque agora credibilidade a gente não recebe. Credibilidade a gente constrói. E é uma atitude, é com uma verdade, é com uma posição atrás da outra que você vai construindo credibilidade com as pessoas que realmente importam. E quanto mais próxima é uma pessoa de você, mais credibilidade você deve ter com ela. Mais credibilidade. Por isso deve importar para nós o que as pessoas mais próximas de nós estão falando a nosso respeito. É importante que você pergunte para o seu cônjuge como ele te vê, o que ele sugere. Você sugere alguma mudança para eu ter esse começo de ano? O que eu posso... Os orgulhosos não vão dizer assim, né? O que eu posso mudar, né? Os orgulhosos vão dizer assim, na sua visão assim, só perguntando por perguntar mesmo assim, já que eu não estou fazendo nada, tem alguma coisa que, além do que eu já mudei, que eu posso melhorar um pouquinho ainda ou não? Ainda que você seja essa pessoa, faça essa pergunta. Tem alguma coisa que eu posso melhorar, mudar, ser diferente? Que eu posso... Tem gente que teve vontade agora de levantar e ir embora e nunca mais voltar no culto meu, né? É duro, né? Mas é necessário, viu? E acredite, esse é o tempo dessas coisas acontecerem. Quanto antes, porque tem uma fase no ano, que é essa fase, que a gente tem uma disposição para algumas coisas que a gente não tem depois. Parece que há um fluxo, né, de começar coisas, de reiniciar, de fazer, não, eu vou começar isso aqui agora, vou fazer isso aqui agora, e por isso que eu estou te dando esse conselho. Tem coisa que é hora de você fazer, efetuar, pergunte. Pergunta para o teu cônjuge, pergunta para o teu pai, se você vive com o teu pai, se você ainda, né, é um jovem, um adolescente, pergunta para o teu pai, para a tua mãe, o que eu posso aqui, que você vê em mim, que eu posso, mas eu não estou vendo. Né? Coloca luz aqui nas minhas trevas. O que você enxerga, que você vê, que eu não estou vendo, que eu posso aqui já colocar uma força, que eu posso melhorar. Eu falava com uma pessoa ontem, e um homem, no caso, e ele tinha um hábito de... Os horários que ele fazia, que ele trabalhava, né, que eram horários bem irregulares. Então, a pessoa tinha uma vida bastante indisciplinada, né, porque a pessoa que fazia o horário dela de trabalho. E a pessoa, né, enfim, não tinha hora. Às vezes ficava muito trabalhando, aí tinha dias que não trabalhava, tinha dias que trabalhava demais, aquela coisa, às vezes varava à noite, às vezes começava muito cedo, às vezes começava tarde, enfim.
isso também leva a pessoa a não só aquele hábito, um hábito vai puxando o outro. Não é assim? A Bíblia usa a seguinte expressão: um abismo puxa, quer dizer, um abismo, que é o vácuo para baixo, ele vai chamando outro abismo, você vai despencando. E o que é sólido também atrai mais coisas sólidas. E esse marido, ele foi puxando outros hábitos ruins para a vida dele, então comia errado também, né? E então se alimentava, às vezes ficava muitas horas sem comer, e aí comia, não comia o que é bom, consecutivamente o corpo não tinha os nutrientes que devia ter, e consecutivamente começou a ter problema de saúde, assim, sabe aquele problema que a pessoa, ela sempre tem vontade de dormir? Não tem gente que você olha para a pessoa, o sonho dela é que o mundo termine em muro, né? Que ela sempre precisa de alguma coisa para encostar, para escorar, né? Ela sempre está apoiando em alguma coisa. Se ela puder, ela senta, ela já cochila, ela dorme. Se ela tiver onde ela tem uma cama, então assim vai. E a esposa, ela falava, olha, eu não tenho o que pegar, né? Tinha todas as qualidades. E o marido perguntou para ela, o que você diria, né, que eu poderia mudar? Uma coisa que você vê que eu posso, que está aqui, mas eu não estou vendo. E a mulher foi muito sincera com o marido, muito franca. Ela falou, olha, eu gosto de você, eu admiro você, o tanto que você trabalha e tal, mas tem duas coisas que eu, assim, uma me decepciona, porque eu fui criada diferente, e a outra está atrapalhando a nossa família. Falou, e as duas têm a mesma origem. Ele disse, então fala. E ela falou para ele, falou, olha, eu vejo que você tem dias que eu vejo, eu vou dormir, você está ali trabalhando, né? Às vezes você já acordou, eu nem acordei, e vai e tal. Aí eu deixo as coisas, você não come, você come porcaria e tal, eu acho que isso está te afetando. Ela falou assim, então, às vezes o tempo, se você tivesse uma regra, uma disciplina, né? Já que é você quem manda no seu tempo, aí o marido, não, mas você sabe, opa, espera, você perguntou, eu vou falar. Né? Você dá para você melhorar isso, dá para você fazer tal. Falou, então, eu queria que você tivesse mais tempo, ainda que seja uma vez assim por semana, mas um tempo que vai ser nosso, tal, porque a gente tem filho, isso vai ser bom para eles, né? Lá na frente, quando você estiver rico, o dinheiro estiver caindo do bolso, não vai adiantar você falar assim, ó, vamos fazer isso? O fulano vai estar com a namorada dele, o outro fulano vai estar lá com a esposa dele, eu não quero fazer com meu pai agora, não quero fazer com a minha mãe. Ele falou, então agora é a hora. Ela falou, e a outra coisa, eu cresci, meu pai assim, eu admirava meu pai, e meu pai era um homem muito trabalhador. E ele disse, mas eu não sou? Ela falou, você é. Ela falou assim, mas eu não... Para mim, ver um homem dormindo, igual eu vejo você, sempre quando você pode, você está deitado, você deita. Eu chego, você está deitado. Tal horário, você não tem hora. Ela falou, eu não dou conta. Você vai falar assim, nossa, mas isso é tão importante? Para a admiração dela era. Sabe, você chegar em casa, teu marido está deitado, né, gente? Deitado. Chega de novo outro horário, está deitado, está deitado. Então, quando ele não estava trabalhando, ele estava deitado, sempre deitado. Ela falou assim, eu não aprendi, eu não cresci, eu não estou preparada, ela falou assim, para ver o meu marido deitado tanto que eu vejo você deitado. Ela falou assim, olha, eu não admiro isso. Ela falou, eu vejo que você trabalha, eu vejo. Ela falou, mas você precisa organizar e ter o horário certo para fazer as coisas. Aquele homem falou, tá bom. Era possível ele mudar isso? Hã? Era muito difícil ele mudar isso? Hã? Sim ou não? Não? Não era não. Era só ele querer. Mas ele não queria antes. Então, nessa pergunta que ele fez para a esposa dele, ele encontrou uma motivação. E de tudo que mexeu com ele, não foi a saúde, não foi
o bem-estar dele, mas foi quando a mulher falou, olha, eu não admiro olhar para um homem deitado. Você está entendendo que eu estou falando que isso era de dia, né? Entendeu, né? Chega de dia, está deitado. Chega depois à tarde, está deitado. Porque ele não dormia direito à noite. Então, desregulou. Aquele homem pegou aquilo como uma motivação e falou, opa, tá certo. Eu também. Cresci vendo meu pai, assim, durante o dia, meu pai estava ali, sempre ativo. Eu entendo ela, porque eu também tenho essa imagem na minha cabeça. Meu pai trabalhava, meu pai chegava em casa, estava consertando negócio, meu pai estava fazendo, o pai dela é ativo. Então, tem coisa que às vezes, ainda que não seja aquilo, mas pelo menos o parecer comunica. Tem gente, eu não estou dizendo para você viva da imagem, mas tem coisas que a gente precisa manter por quem a gente ama. Esse cara mudou a vida dele. Isso foi ano passado. E nem foi no começo. Não foi em janeiro, na verdade. Ele pegou e falou, a partir de hoje eu vou fazer assim, 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 acabou. E ele estava acostumado. Dormia errado, comia errado, no começo foi difícil. Ele tinha sono, não entendia por quê. Aí foi entender, porque estava comendo errado, porque aquilo não dava para ele a energia que ele precisava. Mas ele foi pagando preço, foi pagando preço. No final, foi um dos que testemunhou no filme aí, e ele disse, eu vivi o melhor ano da minha vida. Mas eu não vivi o melhor ano da minha vida só em uma área como antes era. Eu já tive resultados, por exemplo, resultados financeiros maravilhosos, mas esse ano eu tive um resultado que eu vi que cada área da minha vida estava organizada, estava no lugar. E não foi uma coisa que Deus veio e mudou. Foi a atitude da pessoa. O que eu estou falando com você até agora aqui não é Deus. Se trata apenas de quem, gente? De você. Opa, quem falou nós está errado. É de mim. É eu sair daqui hoje, dia 3 de janeiro de 2025, e falar, opa, peraí. Será que eu também não estou com a minha mulher aqui perdendo admiração por mim porque eu estou dormindo o dia inteiro? E não é para você pensar que está dormindo. Mas se tiver, como se diz, se a luva servir na mão, põe e segura. Sim, é. Não, eu também não admiraria. Não admiraria, não vou negar. A gente precisa saber com quem a gente está. Você casou com uma pessoa, que a pessoa é acostumada com alguém ativo ali, aquela coisa, a pessoa tem uma imagem, por isso que é bom a gente conhecer a pessoa. Tem gente que vai valorizar algumas coisas, porque aquilo para ela foi dado, a ideia, a imagem, foi comunicado como valor. O marido dessa esposa, ele não trabalha, ele não tem um trabalho braçal, não é aquela coisa, mas a partir do momento que a mulher não viu o homem mais em casa durante o dia deitado, mudou muita coisa. Como se diz, até em áreas assim mais íntimas isso mudou na vida deles. Mudou. Pô, e ela foi muito sincera, e ela está certa, a gente tem que ser sincero. Quem importa para nós, a gente tem que ser sincero. Talvez alguns precisem regular um pouquinho o tom que é sincero, precisa colocar um pouquinho mais de açúcar na sinceridade, mas ser sincero é necessário. Ó, isso aqui não está fazendo bem para o nosso casamento, para a nossa família, para o nosso relacionamento, não está fazendo bem para a minha saúde, não está fazendo bem para a minha vida espiritual. Eu preciso saber. Olha, quantas pessoas que o ano passado também mudaram de culto. Teve gente que parou de vir no culto da noite para vir no culto das 7. E não é por causa de pregador ou por conta de opção, eu gosto, mas não, porque a pessoa vinha no culto da noite e ela não aproveitava.
Porque era depois de tudo, cansada já, acordava muito cedo, aquela coisa, estava tendo dificuldade de ficar ali prestando atenção, acordada, focada, né, ali junto. Peraí, vamos mudar isso aqui, não está funcionando para mim. Eu começo o meu dia, eu tenho essa necessidade. Como teve gente que saiu do culto da manhã e foi para o culto da noite. Porque tinha gente que saía do trabalho também na madrugada e vinha para o culto. Falou, não, agora eu vou para o culto antes do trabalho, eu vou à noite, eu vou lá, depois eu começo, eu vou no trabalho mudar. A gente precisa, e esse é um tempo de mudança. E é um tempo natural de mudança. A gente tem unção para isso? Tem. A gente tem graça para isso? Tem. Agora eu pergunto, você tem vontade para isso? Sim ou não, gente? Olhem, quem falou sim não tinha, o sangue de Jesus tem poder. Se você tem vontade ou não, não importa, você tem direção. E se você está ouvindo isso, de repente aquele empurrão que faltava, para fazer a pergunta certa, pergunta para os seus filhos. Você vai ver o que criança fala. Você quer ser moído, quebrado, é uma criança às vezes falar uma coisa, papai, eu quero que você faça isso comigo. Mamãe, eu quero que você faça mais isso. O que a gente teve de mãe, que as mulheres mais jovens, né, sem polêmica, hein? Sem polêmica. Não estou falando de todas, né, mas a maioria não quer dizer todas, então sempre tem as exceções. Mas hoje a maioria das mulheres dessa geração mais nova não cozinha. Pode ver, hoje você vê muito homem em casa cozinhando melhor que a mulher, fazendo tal e coisa, entendendo. O que teve de criança que ouviu os cultos, escolinha, a bispa falando da mesa, tal, e aí vi um vídeo, e mamãe, eu quero que você cozinhe tal coisa. Eu quero ver você fazendo tal coisa lá. E teve mulheres, não, eu vou aprender, porque faz parte, eu não vou ter isso aqui para sempre. Eu não vou ter essa criança aqui formando memórias para sempre. E não é só as memórias que a gente foi lá no restaurante, que a gente foi não sei onde, que a gente foi na praia, que a gente foi no sítio, que a gente foi na Disney. Não, eu quero que a pessoa, meu filho, tenha uma memória de mim. E uma memória como ele tem ouvido, como existe ali um ciclo que é bom, é necessário, é saudável, mental, emocional e até fisicamente. Por que muitas mulheres não cozinham? Porque não viram quem cozinhar em casa? Quem? A mãe. Minha mãe nunca me estimulou, não me ensinou, não fala. Põe qualquer coisa no micro-ondas aí, né? Que a gente já é da geração do micro-ondas, né? Põe qualquer coisa, já deixei pronto. Só esquenta aí que está tudo certo. Não. Isso vai mudar a minha vida? Não muda a vida. Mas já dá combustível para mudanças. É ou não é verdade? Então tem coisas que eu não podia deixar essa primeira semana do ano terminar sem estar compartilhando com você. Porque é um tempo oportuno de mudanças, de coisas pequenas. Mudança de mentalidades que a gente já percebeu que não funciona. Sabe, aquilo que você vem insistindo, batendo ali, não, tem que ser do meu jeito. Para com essas expressões, que você nem sabe mais por que você usa, tem que ser do meu jeito. Por quê? Tem que ser do melhor jeito. Se a gente está em 2, é melhor pensar em 2 do que pensar sozinho. Se estamos em 3, quanto mais gente pensante numa casa, melhor. Se estamos em 4, a Bíblia mesmo diz que é melhor você estar acompanhado do que sozinho. Então você que vive acompanhado, não tenha atitudes como se você vivesse sozinho. E isso que eu estou te falando são conselhos bíblicos. Ouça mais. Compartilha mais também do que você pensa. Tem gente que vive para corrigir o outro, sempre está corrigindo. Fulano, não é assim, mas você ensinou antes dele errar como que era? Você falou antes para a pessoa como ela deveria fazer? Isso é da criancinha
que começou a andar até o seu cônjuge. Você ensinou? Você falou para ele como era a maneira correta de fazer? É igual esses dias que eu mandei uma foto para uma pessoa de uma peça. Falei, ó, isso aqui é para guardar ou é para doar? E tinha várias coisas ali no lugar. Mandei a foto para a pessoa falou assim, é para doar. O que eu deveria entender? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei e doei. Depois, mandei mensagem para a pessoa, falei, ó, doei igual você falou, ali, tal, tudo, tal. A pessoa ficou assim, maravilhada, agradeceu muito. A pessoa assim, ficou emocionada, tal. A pessoa falou, nossa, mas tanto assim? Falei, nossa, mas também ter ganhado isso. A pessoa falou, mas não era para ter doado tudo. Eu falei, eu mando uma foto. Só não era isso. Eu falei, eu mando uma foto. Eu perguntei, é para guardar ou é para doar? Eu peguei, mostrei a mensagem. Você colocou o quê? Doar. Se era para doar só parte, o que a pessoa devia ter falado? Ou eu que sou retardado? O que a pessoa devia ter falado? Ó, doa isso e guarda isso. Eu teria respondido, guardar ou doar? Eu teria respondido, os dois. Guarda isso, para não correr o risco, né? Eu ia falar, guarda tal coisa e doa o restante para tal pessoa. Quer dizer, então eu não preciso me preocupar com o que eu vou doar, eu preciso me preocupar com o que eu vou guardar. A pessoa falou assim, doar. Eu falei, amém. Chamei a pessoa, falei, está aqui, ó, a pessoa mandou, dá para você. A pessoa ficou maravilhada, depois descobriu-se que não era tudo doação. Então, a pessoa, não, mas eu falei, opa, falei aqui, você podia ter colocado com clareza. Eu te fiz as duas perguntas. É para guardar ou para doar? Você podia ter respondido com clareza, simples, ó, guarda isso. E doa isso. Você só colocou doar. Doa para o fulano. Ah, mas eu achei que você ia entender que tal coisa. Não tem que entender. Eu perguntei. O que eu não entendo, eu pergunto. A gente é humilde. Você não deduz, não julga as coisas. Você vai lá e pergunta como é que é. E isso é um problema que muita gente tem em todas as instâncias da vida. Casamento, no trabalho, na igreja, no relacionamento de amizade, sempre está assim, o outro vai entender. Ele vai entender o que você explicar, ensinar, falar, o que você deixar claro. Deixa as coisas claras, o que você gosta. Tem gente que você vive falando assim, você sabe que eu não gosto disso, mas você fala depois da pessoa ter feito. Você não falou para ela, olha, isso aqui não funciona comigo, isso aqui não dá. Tal exemplo da esposa, olha, eu não admiro um homem que eu vejo deitado durante o dia. Então isso é importante para mim, que você trabalhe durante o dia, que você passe o dia trabalhando, que eu veja, porque você pode fazer o seu horário. Ela falou, não admiro chegar e abrir a porta do nosso quarto e você está deitado. Ele, opa, tá bom, entendi. Olha que maravilha, agora eu sei o que eu não devo fazer. Dá para eu fazer, eu posso colocar força nisso. E quantas coisas que a gente aqui pode, que eu creio que o Espírito Santo está aí permeando a sua mente. Ó, isso aqui, está vendo? Você já ouviu. Tem coisa aqui que alguns não precisam nem perguntar. Para mãe, para pai, para cônjuge, para amigo, para companheiro de trabalho, para o líder. Sabe, aquela pergunta que alguns fazem, já sabem a resposta. Não faça essa pergunta para o teu líder se você já sabe a resposta. Como que o senhor me vê na empresa? Entrei, estou no mesmo lugar, vi todo mundo passando na minha frente. Precisa de resposta, é isso ou não? Eu estou ali porque não tem mais onde eu descer. Então, espera aí, eu preciso olhar a minha volta também. Eu preciso ter essa sensibilidade, parar de me enganar, dizer que está tudo bem quando não está. Não, espera aí, eu preciso ter mais atitude, eu preciso crescer, eu não posso me contentar. Eu não posso ter esse contentamento de que está tudo certo, sendo que dá certo para todo mundo cresce, todo mundo é promovido, todo mundo passa a ocupar lugares mais altos, eu fico sempre no mesmo lugar.
E eu não posso acusar que está todo mundo contra mim, que há uma perseguição comigo e todo mundo não é perseguido, só eu. Não. Eu mudo. Eu coloco força na mudança. Esse ano é o ano do melhor vinho, e o melhor vinho é o vinho novo. Para mim, uma das coisas mais importantes, o que eu queria falar hoje à noite, é a mesma coisa que eu falei de manhã, que eu ainda dei o nome do culto da manhã, que é ainda não. E que muita gente precisa, nesse começo de ano, entender o significado disso. E que eu creio que ainda a gente vai falar desse assunto também, eu não vou entrar nesse assunto, mas vou no que a gente já está. Uma das partes dessa palavra que me chama muita atenção, e é baseado nela, que eu estou trazendo essa mensagem, é esse versículo aqui, ó, versículo 10 de João 2. Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Eu quero viver isso com Jesus? Você não sabe, tá bom, então vou responder, eu quero. E você quer viver isso com Jesus? Você quer viver isso da parte de Jesus? Então assim, ó, como é que eu vou entrar nesse tempo? Aquilo que está ao meu alcance, eu tenho que estar disposto a isso também. O que é isso? Diga, quebrar padrões. Se você não está disposto, aqui tem um grande equívoco. Eu ouvi de uma pessoa ainda assim, né, esses dias. Olha, eu nunca vi, tem tal familiar meu assim, a pessoa pode ir num culto, pode Deus falar a palavra, pode Deus dar uma mensagem, o Senhor trazer uma revelação. A pessoa às vezes fica ali, está meio bamba, ou sonolenta, ou está distraída. Mas assim, ó, se o pregador falar assim, vem aqui agora que eu vou te ungir, sobe aqui no altar que eu vou encostar na tua mão. A pessoa é perigoso. A pessoa disse, é perigoso passar por cima de velhinha, porque a pessoa acredita que se alguém tocar na mão dela, vai transferir alguma coisa na vida dela, é como uma mágica que vai mudar a vida dela. E eu disse, mudou até hoje? A pessoa falou, não. Eu falei, não vai mudar, porque não é assim. Se eu não tenho disposição de quebrar padrões acessíveis, padrões mentais que eu consigo entender agora com exemplos simples, como que Deus vai quebrar padrões na minha vida? Ele não vai. Deus está abrindo aqui a mentalidade de cada um de nós e dizendo, ó, primeiro você vai fazer a sua parte. Você vai dar passos de fé, passos comportamentais, passos de mudança, porque aí você vai viver também mudança. O Senhor quer que padrões sejam mudados na vida da gente. O que o mestre de cerimônia disse, ele falou assim, todo mundo faz de uma forma. Você fez diferente, quer dizer, você quebrou um padrão. E esse é o ano de padrões serem quebrados. Mas se eu não quebro os que eu posso, Deus não vai quebrar para mim. Se eu não venço as pequenas coisas, as acessíveis, as impossíveis não serão vencidas. Procura. Pede ajuda para o Espírito Santo. O que eu já posso? Senhor, o que eu não estou vendo? Precisa conversar com alguém, conversa. Mas assim, ó, não adianta terminar esse culto e você, que eu nunca vi, que eu nunca conversei, que eu não estou no dia a dia, você vir e falar assim, ó, o que eu tenho que mudar? Eu vou ser muito franco com você, eu vou dizer assim, eu não sei. Porque o que eu estou falando é aquilo que já está visível, coisas que pessoas já te falaram. Tem gente que está passando por cima, está atropelando. Então, não é perguntando para alguém que não te conhece. Que aí você pode até falar assim, eu não sei mais o que fazer, eu nem sei o que você fez. Não, eu estou fazendo tudo certo. A pessoa quando fala isso, para qualquer pessoa que prega a palavra, você está passando por mentiroso. Porque ninguém faz tudo certo. A gente se esforça,
tudo certo. Não. Tem coisa que a gente está aprendendo agora. Tem coisa que eu estou pregando aqui, está me vindo à mente. Opa, isso aqui, ó. Isso aqui já é dia 3. Se ainda não começou o que você falou lá no fim do ano. Já estou aqui, a hora que eu puder, eu vou anotar em algum lugar ali, que isso é o tipo de coisa que aí sim, eu preciso anotar, que senão eu esqueço. Opa, aqui eu estou pegando. Senhor, está valendo para mim. Isso aqui eu estou pegando, é verdade. Eu não preciso mais um ano disso. Eu não preciso ouvir isso aqui de alguém. Isso aqui eu já sei. Porque aí eu quebro um padrão que é negativo, que é ruim, que está prendendo a minha família. Eu quebro um padrão, por exemplo, espiritual. O padrão de eu só vir buscar a Deus, de eu só vir à igreja quando eu estou muito necessitado, eu estou apertado, eu estou doente, quando está tudo lá em casa uma briga, quando ninguém está se entendendo, aí eu busco a Deus. Não, isso é um padrão que eu preciso quebrar, porque talvez eu aprendi isso em casa, meu pai, minha mãe, quando não se conversavam mais, não tinha mais nenhum vínculo, nenhuma instância para recorrer, já tinha contado tudo para a mãe, para a sogra, para cunhado, para vizinho, aí ia para a igreja. Aí dava um tempo, ficava bem. Dava um tempo de novo, parava de ir para a igreja. Aí dava um tempo de novo, ficava mal de novo. Aí não tinha ninguém mais para recorrer, aí ia na igreja de novo. Está errado, é um padrão. Gente que tem o padrão de termina o ano bem, vai começando o ano, vai fazendo errado, é com dinheiro, é com família, é no trabalho, gente que deixa as coisas acumularem. Que padrão que o Espírito Santo está dizendo que você pode quebrar hoje? Um padrão desajustado, indisciplinado, um padrão errado, um padrão que não tem, que Deus não tem isso com você, com a sua vida. E que primeiro a gente faz a nossa parte. Primeiro nós damos o passo. Nós criamos as situações com aquilo que está acessível, visível e palpável. E aí aqueles padrões que não dependem de nós, o Senhor vem e muda também. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Tem gente aqui que às vezes não expande o entendimento que o Senhor só começa na sua vida. Um dia eu contei essa história para uma pessoa, a história do homem que a mulher falou que não admirava ele ficar deitado durante o dia. Não é que ele trabalhava à noite e dormia de dia, não, era que ele não tinha horário e às vezes, toda hora que ele podia ele deitava, era assim que ele vivia. Ele não dormia, mas ele deitava, e às vezes, muitas vezes a mulher pegava ele deitado, descansando aqueles cochilos de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, enfim, não importa. E uma vez uma situação parecida, não com dormir, eu contei para uma pessoa. Eu falei, olha, às vezes parece pequeno algumas coisas, mas geram resultados tão grandes. A pessoa falou, não, eu não acho que uma coisa como essa, não pode ser, não é. E óbvio. Eu falei, olha, eu vou falar com uma pessoa, ver se ela mesma pode... se ela pode abrir para você esse testemunho dela, né? Porque tem gente que às vezes quer uma... Eu nunca falo quem é a pessoa, porque é uma privacidade da pessoa, né? A pessoa, ninguém tem como saber de quem eu estou falando se não for a própria pessoa. E eu disse, eu vou falar com a pessoa. Falei, até porque você conhece a pessoa, mas a pessoa tem que autorizar, né? Eu abrir essa parte da vida dela, sabendo que é ela. A pessoa, tudo bem. Ah, mas eu não acho realmente, né? Independente. Falei, tudo bem. E era uma pessoa tão próxima, mas era muito próxima. E era uma pessoa que a própria que estava naquele momento falando já tinha dito que se espelhava nas mudanças daquela família para buscar pela família dela. Então falei com o casal
do testemunho da mudança, falei, olha, tal dia atendi uma pessoa, num caso assim, tal, poderia? Vocês falam, não, claro, com maior prazer, não, tal. Falei, então, é tal pessoa. A pessoa pode deixar que a gente mesmo fala. E a pessoa foi lá e falou, a pessoa, não acredito. É vocês? Eu não acredito. A pessoa falou, é. Tem coisas, às vezes, que a gente acha que é insignificante. Mas é igual aquela bituca de cigarro acesa que você joga naquele campo de acres de mato seco. Aquilo pode ter uma proporção incalculável. E sabe o que é melhor? Se é tão pequeno, você não tem mais desculpa para não mudar. Principalmente aquela que às vezes alguns se dão. Ah, mas não é isso aqui. Já que não é, então faz para ter certeza. Seja humilde, ouça as pessoas. Não é para ouvir qualquer um, não é para sair num estranho e perguntar. Pergunta para quem importa. Passa por cima do seu orgulho. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás em algo que já falou, que decidiu, e que não deu certo, que não funcionou, porque não foi no espírito, foi na carne, porque foi baseado no orgulho, foi baseado na vaidade. Quantas vezes Davi foi uma pessoa que quando errava, opa, errei, está aqui, ó, errei, vamos fazer de novo. Não consultei a Deus nisso aqui, não foi com todo o zelo que devia ser, por isso que ele foi o maior, porque ele era humilde, porque ele não era dominado pelo orgulho, ele não vivia na dependência da imagem, não, mas se eu falar que eu errei, se eu falar que eu falhei, o que vão pensar? Não importa o que vão pensar, o que importa é que Deus pense de mim. Que Deus se agrade de mim. Quando você é fiel no pouco, o Senhor pode confiar muito nas suas mãos. Mas quando você é infiel no pouco, você permanece com pouco. E a Bíblia ainda diz que até o pouco que você tem lhe será tirado. Não é a minha opinião, é Bíblia. Pega o pouco e seja fiel. Se é pouca gente que te cerca, se o que hoje você tem aparece pouco, é pouco falado, é pouco visível, é pouco comentado, é pouco trabalhado, considera, reconheça. E pega tanto a unção que Deus derrama sobre nós, como esse tempo oportuno para inícios, novos inícios, para a quebra de padrões que nós estamos vivendo. Eu peço que você coloque a mão na sua cabeça agora. Feche seus olhos. E nós vamos fazer aquela oração de libertação. Eu quero que se você aí está mal, ficou oprimido, teve contato com gente que você não conversava há muito tempo, depois disso você desencadeou a ter problemas, doenças, ficar oprimido, irritadiço, ficar mal, sabe? Aquela coisa de perder a paciência fácil, sentir um problema nas suas costas, peso nos ombros, dor de cabeça, de estar descontente, que é o que a gente chama de opressão. Você não está conseguindo entender o que está acontecendo, mas percebe que tem algo ruim acontecendo com você. Quanta gente que nessa fase do ano, esses encontros, essas festas, com parentes, amigos antigos, pessoas, conhecidos, você não tem noção, às vezes, uma frase que você solta, a resposta que você dá quando alguém te pergunta, e aí, como é que você está? E você fala, estou bem, casei, meu filho, aconteceu isso, consegui tal coisa. Você não tem noção, às vezes, da carga de inveja que alguns recebem.
encantamentos, uma opressão, porque às vezes a pessoa está ali, no contrário, vivendo uma fase muito diferente, não entende, não aceita, deseja o pior para você, e aí você passa um tempo naquele lugar, com aquela pessoa, naquela mesma frequência espiritual, começa a ficar ruim, começa a ficar inquieto, começa a destratar as pessoas que não tem nada a ver com isso, porque você sente coisas, você passa mal, porque você tem desconfortos emocionais que se transferem para o seu corpo, e aí você fica enfermo, tem problemas para comer, tem problemas para digerir o que comeu, tem problemas para expurgar o que comeu, ou é um desequilíbrio, é muito, é nada, e aí é uma dor aqui, é uma dor ali, tem que gastar dinheiro com uma coisa, é opressão, é espiritual, e não estou dizendo que quem fez isso contra você é mal, às vezes a pessoa nem sabe, mas ela sente, ela deseja, ela fica alimentando aquilo, e você ali naquele mesmo lugar, na mesma frequência, pode ver, tem gente que todo ano, no final do ano é a mesma coisa e a pessoa não percebe, ela vai, ela fica mal, ela volta mal, demora 1, 2 meses para ela voltar ao normal, e é um problema que desencadeia outro, e é gasto, e é perda de tempo. O que eu faço? Você vai expulsar esse mal aí que está oprimindo a sua vida. Você vai expulsar esse mal que está aí, se ele está encostado no seu corpo, se ele está causando um problema, se ele está lançando sobre você uma enfermidade, se você é uma pessoa invejada que não sabe combater a inveja, se você é uma pessoa que fica oprimida quando está num ambiente onde as pessoas ficam falando de você e desejando mal e torcendo para que as coisas deem errado, você vai expulsar agora. E quando eu mandar sair esse demônio, você vai tirar a mão da sua cabeça comigo e não vai só tirar a mão, mas você vai dizer que esse mal, que esses resquícios, que essa carga espiritual da sua vida saia de onde estiver e onde estiver agindo. Senhor, eu consagro agora o teu povo para a libertação e para a cura essa noite, em nome de Jesus. O Senhor cura. E eu oro ao Senhor para que pessoas aqui sejam curadas, libertas, meu Deus, em nome de Jesus. Passa com teu sangue agora, Senhor, para que onde houver um mal na vida dessa pessoa, onde tiver um espírito agindo, trazendo esse peso, essa carga, essa opressão, essa pessoa que desde a cabeça dela, com dores, enxaqueca, meu Deus, passando pelo corpo, os ombros, as costas, o sistema digestivo dela, algumas até falta de ar tem, com essa atuação maligna, diabólica, com o efeito que tem a inveja sobre a vida dessa pessoa, essas dores nos membros, nos braços, nas pernas, nas plantas dos pés, eu declaro agora em nome de Jesus, que onde tem um mal agindo no corpo dessa pessoa, trazendo esse peso sobre o corpo dela, oprimindo ela, fazendo com que ela não tenha concentração em nada que é bom, ela não consegue prestar atenção em alguém ouvindo, ela não consegue dormir direito, ela acorda pesada, sobrecarregada, porque há essa carga maligna, devastadora na vida dela. Eu ordeno agora em nome de Jesus, que todos esses demônios, castas de demônios, falanges do inferno, que foram direcionadas por palavras, sentimentos, feitiçarias, obras, encantamentos, amarrações espirituais, o nome dessa pessoa sendo citado e sendo declarado que ela ia cair, que ela ia perder, que ela ia se machucar, que ela ia se adoentar, que ela ia perder um familiar, que ela ia se separar, que ela não ia concluir um projeto. Eu quebro agora cada palavra, cada encantamento que foi feito, ainda que sem intenção, mas por fraqueza, essa pessoa foi aceitando e foi ficando naquele lugar, naquela situação, na companhia, naquela frequência daquelas pessoas. Eu te ordeno agora, espírito imundo, demônio, de onde você veio,
Se você entrou na vida dessa pessoa por uma ordem, por uma sentença, por um trabalho, por uma obra de feitiçaria, de qualquer tipo, onde tinha o nome dela, uma peça de roupa dela, onde um sentimento como uma feitiçaria foi mandado para ela, se ela estava no lugar errado, na hora errada, e você se a possuiu, você se apossou dela, da mente dela, e de lá para cá ela só pensa bobagem, até em morrer ela já pensou, ela aceita, ela se acomoda, ela tem se submetido a tudo que é ruim, ao que é negativo, ela pensou em desfazer a família, ela pensou em ir embora, em fugir. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, e eu ordeno que onde você estiver agora, você que inclusive causa esse incômodo nessa pessoa, ela tem sensações do corpo agora, ela tem um desespero para sair daqui, para não permanecer nessa oração, eu te repreendo em nome de Jesus, e eu ordeno que onde você colocou essa amarração, essa dor, essa enfermidade, essa opressão, esse peso, eu te ordeno, desaloja agora da mente, do coração, do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal na sua vida, em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, libertação para a vida dessa pessoa. Liberta, declara a sua libertação agora. Você vai declarar: eu não aceito mais. Você vai dizer o que você não aceita mais. Eu não aceito mais perder. Eu não aceito mais perder um dia por causa dessa dor que eu sei que é espiritual. Eu não aceito mais esse peso nos meus ombros. Eu não aceito mais essa limitação na minha vida quando eu passo por tal lugar, porque vem sobre mim esse medo, esse peso, essa enfermidade, esse incômodo, essa limitação. Eu declaro, meu Deus, eu concordo com essa oração agora de libertação que essa pessoa faz, que aquilo que essa pessoa possui na vida dela, que não pertence mais a ela, eu concordo com ela, que seja desfeita agora. Cada amarração na vida dela, que teve poder, eu declaro no mundo espiritual, não tem mais poder em nome de Jesus. Não tem poder sobre a mente dela, de bloqueá-la, de fazê-la perder a concentração, pensamento, de desviá-la de um propósito. Não tem mais poder sobre os olhos dela, não tem poder sobre o corpo dela, não tem poder sobre a família dela. Eu declaro, não tem poder. Eu desautorizo em nome de Jesus. Eu desautorizo em nome de Jesus. E eu declaro, meu Deus, libertação. O Senhor disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu não aceito pessoas aqui oprimidas. Eu não aceito essa pessoa começando o ano da pior forma, sobrecarregada, cansada, porque o Senhor diz: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tomo posse do alívio do Senhor. Toma posse agora e declaro na sua vida: eu recebo esse alívio de Deus, e eu não vou mais ficar preso a tal situação. E você vai dizer o que é tal situação? Eu não mais estarei preso, eu estou aliviado agora. Eu não tenho mais como se fosse 200 quilos me prendendo meus pés, minhas pernas, prendendo meu corpo, prendendo os meus passos. Eu não faço porque eu tenho medo, porque eu fico pensando que vão pensar de mim, porque eu não quero chatear, magoar ninguém. Deus já colocou no meu coração. Eu declaro, meu Deus, liberta o teu povo. Eu tomo posse aqui agora, meu Deus, de curas, libertações, curas do corpo, pessoas sendo livres agora de enfermidades, porque o Senhor é o Deus que sara. E eu declaro pessoas sendo saradas agora em nome de Jesus. Receba a tua cura. Pega e declara em nome de Jesus: Senhor, eu recebo a cura de tal enfermidade, que eu sei que o Senhor, está escrito, que o Senhor levou na cruz. Não é para mim. O meu corpo foi um descarrego dessa enfermidade, não vai ser mais. Eu estou livre em nome de Jesus. Meu corpo foi o ponto onde parou aqui, que encostou esse espírito, que saiu de lugares áridos e achou em mim um lugar mais seco. Eu não aceito mais em nome de Jesus.
eu começo com vida, eu começo com força, a força do Espírito Santo está em mim, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que a força do Teu Espírito esteja sobre essa pessoa, que ela se levante no Espírito agora, que ela não viva mais na carne, se submetendo à carne, aceitando, meu Deus, o peso da carne, mas que ela se levante no Espírito, que ela absorva cada direção que veio do Teu Espírito para ela, para a vida dela, para o levantar espiritual dela, para aumentar a fome dela pelo Senhor, para que a família dela, meu Deus, seja e esteja mais unida esse ano, de que ela produza mais, profissionalmente, de que ela lidere, meu Deus, como nunca, de que ela assuma o lugar dela. Quantas vezes, Senhor, que nós ouvimos que alguns não estavam ocupando o seu lugar, e eu oro para que o Senhor agora abra os olhos do entendimento de cada um, para que cada um venha a ocupar o seu lugar, que não fique mais perambulando de lugar em lugar que não é seu, que não é para si, mas que ocupe o lugar que o Senhor chamou, que o Senhor determinou, que o Senhor já falou e confirmou. Abençoa o teu povo, meu Deus. Eu te agradeço desde já, por libertações, por curas e por mudanças que o Senhor já está fazendo, já fez e ainda vamos ouvir, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém.